a você que está ouvindo ou nos lendo. Esse aqui é mais um dos quadros das indicações e hoje nós iremos falar sobre Ana Pi no curta que ela produziu, chamado Noir Blue. Noir Blue, os movimentos de uma dança. E vou começar falando um texto que ela apresenta junto com o curta. No continente africano, Ana Pi se reconecta às suas origens através do gesto coreográfico, engajando-se num experimento espaço-temporal que une o movimento tradicional ao contemporâneo. Em uma dança de fertilidade e cura, a pele negra sob o véu azul se integra ao espaço, ensinando formas e cores que evocam a ancestralidade, o pertencimento, a resistência e o sentimento de liberdade. Bom, começando aqui então, eu vou jogar aqui uma ideia, que aliás, estamos eu e a Bia hoje, nessa, apesar de não ter dito no começo, mas ela está aqui também. E vou começar jogando aqui uma questão para mim que me ficou pensando assim, dentro de várias coisas, mas a liberdade é uma questão muito primordial aqui nesse trabalho, né? Eu fico pensando, enquanto eu via, eu fiquei observando, né? Essa liberdade que ela trabalha, essa liberdade que ela começa e termina, né? Quando ela pede a bênção para as pessoas mais velhas. Quando ela pede a bênção para as pessoas mais velhas que sonharam o seu futuro. E quando ela pede a bênção para as pessoas mais novas, porque ela está sonhando com um deles. E ela pensa também, ela pensa não, ela diz também em relação à liberdade que ela sonha para todos, né? Ela fala muito sobre, não sei, essa questão da liberdade, de ser liberto, assim. E aí, enquanto eu assistia, eu lembrei de uma série do Donald Glover, Atlanta, que tem um episódio que o, um cara pergunta assim para ele, né? Ah, mas você sabe de onde? Um cara branco pergunta para ele. Você sabe de onde você veio? Na África? E aí pergunta para ele, ele fala assim: então, não, porque existe uma coisa chamada escravidão. E para mim bate forte, né? Esse curta dela, porque porque me vem muito isso, me vem essa busca por algo que lhe foi roubado, né? Que é a sua história. Então, me vem isso da liberdade. Nossa, sim, total. Me lembra, assim, uma das primeiras cenas que já vem, né, dando aquele tapa na cara para você, personagem de pessoa branca, que talvez não tenha tanta consciência de você mesmo, ou que tenha, não importa. Quando ela fala que ela percebeu que essa ia ser uma viagem especial, porque quando ela vê as pessoas, todas as pessoas da tripulação, né, do avião, todas elas são pretas também. E aí ela se reconhece e ela percebe que não é uma questão ela ser uma pessoa preta ali. E aí ele fala: bem-vinda, você voltou para casa. Nossa, aquilo ali. Eu tô até com essa parte separada aqui que eu queria muito falar. Peraí, eu separei porque eu acho muito, muito linda essa parte. Peraí, cadê? Aqui, o cara pergunta no aeroporto pra ela, né, se você é daqui. Ela fala assim: não, eu sou brasileira, mas você sabe que é daqui. Isso, Seja bem-vinda de volta. Nossa, é muito lindo, né? E aquelas imagens que ela coloca, eu não sei se eu vou dar um spoiler, né? Sim, ela passa por 9 países enquanto ela está fazendo essa viagem para África, pela África, na verdade. E, na verdade, ela não queria fazer um documentário, não era bem a ideia, assim.
documentário surgiu. Enfim, ela tem essa coragem, né, de começar a dançar nos lugares, então você não tem uma coreografia que começa e termina de uma forma linear no mesmo espaço. Você vai intercalando. Uma hora ela está num lugar, outra hora ela está em outro. E tem algumas imagens que eu acho muito lindas, que quando ela coloca aquele fundo preto, e aí as tipo, luzinhas desfocadas, e no primeiro momento eu lembrei muito daquela coisa do avião, né? Você está ali no aeroporto, você já está se afastando, você está vendo a cidade e tal, e são só cores primárias, né, meu Deus? Eu fiquei muito intrigada com isso. Aparece bem no comecinho por um bom tempo, depois no final, e acho que tem algum outro pedaço no meio, não lembro direito. Mas assim, eu fiquei muito encucada com isso, e assim, com o título, né? Por que não é Blue? Não sei se você chegou a ver isso. Eu dei uma olhada. Noir Blue é uma. Eu não entendi. Assim, eu não posso falar pelo nome, né? Mas Noir Blue é uma expressão racista. Noir Blue, né? Essa questão da pele negra ficar tão. A pele preta fica tão preta que parece azul. Isso. E acontece. E lembra muito do Moonlight também, né? Olha só. Do Moonlight, o filme Moonlight, né? Essa Sim, questão. E de pegar isso, né, e de explorar isso, porque é um véu, ela incorpora isso em relação a um véu, que quando as pessoas tiram, né, esse véu, elas veem toda uma questão que elas não existiam, coisas invisíveis, é como se fosse um véu dessas pessoas que têm problema, não vou dizer problema, mas que a África se torna um lugar apagado, né, a sua história é apagada, ela fala isso ali no meio também. Essa história que, eu não sei como ela, eu não lembro como ela fala, mas essa história que me foi omitida, dessa história que não me foi contada direito, alguma coisa assim. Ela tá lá, ela mesma, eu sinto às vezes isso, né? Que ela mesma tirando esse véu em relação a tudo isso. Podendo conhecer de verdade o que tá ali, né? Esse lugar rico de várias formas, porque a África fica sendo constantemente atrelada, né? A questões e questões e questões, como se ela fosse apenas isso. Ela é apagada completamente, né? Tem uma parte que ela fala sobre visibilidade, mas eu vou até falar outra coisa, quando ela fala esse continente inteiro cabe dentro de mim, eu achei tão profunda essa frase. Na verdade, tudo, né, que ela fala, né? A forma que ela fala, a poética que ela coloca ali dentro, vira um trabalho tão, não sei. Eu queria ter começado até falando sobre isso, mas eu fiquei empolgado porque eu queria muito falar sobre, que era, vamos dizer assim, então a primeira coisa é, eu acho impossível falar completamente sobre esse trabalho, assim, porque ele entra num lugar de sublimação para mim, em mim, que não existe uma linguagem específica que consiga traduzir tudo que eu sinto, o que eu penso vendo desse trabalho, assim, de tão, não sei, imenso que ele é, sabe? você falou um pouco do véu, eu vou retomar um pouquinho, porque assim, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. A gente fica, dos 27 minutos, a gente fica quase 20 minutos sem ver o rosto dela, porque ela coloca o véu e muitas vezes ele cobre até parte do corpo. E aí, uma das coisas que me chamou bastante atenção é essa escolha da paleta de cores mesmo, né? De ela ter achado um sapato exatamente da cor do véu, que é exatamente da cor do macacão. E quando ela se revela, sabe? Ela se revela, é isso. Ela se revela como isso, como você falou, é sublime. Exatamente isso. E uma outra coisa que eu achei também sobre o azul, inclusive está no site dela, se vocês não conhecem o trabalho dela, dá uma olhada no site, tem muita coisa bacana ali, tem muitas fotos lindas, em vídeos, inclusive no AdBlue está disponível, né, no site, e não deixem a barreira da língua ficar ser um empecilho, né, tem muita coisa escrita em francês, tem muita coisa escrita em inglês, mas tem bastante coisa escrita em português também, porque na verdade ela é brasileira. E ela fala que, na verdade, a palavra azul não existia em algumas sociedades antigas. No japonês antigo, no grego, no hebreu, não tinha isso. E a gente fica pensando, né, mas por que será? E aí ela fala, pode ser porque o azul é uma cor muito rara na natureza.
E aí, quando você fala, por exemplo, essa coisa da expressão racista, né? E a gente tem muito aqui no Brasil dessas expressões falando do azul e relacionando, né, com a cor negra. Depois você tem a informação que ela coloca logo em seguida. No Egito Antigo, o azul era super presente, assim como na civilização tupi-guarani aqui. No final, acabou sendo uma palavra para isso, para falar da emergência da cor negra quanto raça. Aí eu fico pensando, caramba, as civilizações que estavam aceitando o azul, que estavam vendo ele como no seu lugar, né, no seu lugar de direito, é justamente onde você tem muita gente preta, né, no Egito e aqui na América do Sul. E assim, nossa, Bia, não, mas pelo amor de Deus, olha em que século a gente está e tudo mais, ok, mas se você quiser apagar isso, como a gente falou outro dia, né, se você se coloca em alguns lugares, você está sendo tão violento quanto as pessoas que fizeram aquilo antes de você. Então, se você quiser apagar essa história, não adianta apontar o dedo depois para o outro, que você está fazendo tão ruim ou igual, né? Ah, e outra coisa legal também de falar, a gente vai colocar o link aqui embaixo, ou em cima, não sei, da performance dela, que deu origem a todo o documentário, né? Acho isso bacana também. Já tinha esse nome, no Blue, só que era uma performance solo dela dançando. E ela também usava uma roupa azul, só que uma super sacada, né, Matheus? Ela colocou uma iluminação toda escura, então você, de novo, não consegue ver direito o rosto dela. Os movimentos que ela faz, eles são muito parecidos com o que ela faz no documentário. Depois ela me dá a impressão de ela ter estendido alguns desses movimentos para o documentário. Você fica ali, aparece, não aparece, e a fonte de luz está nos sapatos. E como isso é muito significativo, né? Tá na estrutura, tá nas raízes das luzes dela. E as luzes azuis também, né? Eu acho isso uma delicadeza, né? Uma sutileza. Ela, no geral, tem essa sutileza, tem nos trechos que eu gostaria de citar também. Eu estou muito citado com isso porque eu vejo como uma coisa poética, assim, mas não tipo, ah, mas que poético, é de poesia mesmo, assim, né? É uma poesia de imagem com a palavra, assim, que citar é incrível. Eu adoro citar as coisas. E tem um trecho, que é o trecho do preto, 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 que é incrível. Tanto com as imagens que acontecem, no sentido geral, assim, isso vem de uma... É descritivo, mas não é descritivo, sabe? É mais que isso, né? E aí eu vou vendo como essa procura dela, essas coisas que ela vai encontrando, assim, desde esse momento do avião, né, que ela vê que todas as pessoas ali são pretas. E isso quer dizer que ela está indo para um lugar especial. Já parte daí, mas também me lembra o outro trecho que eu acho incrível, que ela fala que vão perguntando para ela, né, você vem da África do Sul, não é? Você vem da Etiópia. Vai perguntando se ela vai vindo de vários lugares, e depois ela fala assim, eu venho de todos esses lugares. Eu venho de todos esses lugares. A falta da história faz tudo aquilo se englobar, né, para ela, né? Não é uma coisa fechada, né? Eu venho só de tal lugar, eu venho de tudo isso aqui. Eu venho, né? Já que eu não sei de onde eu venho de todos os lugares, então isso me soa muito forte, assim. E sobre o véu, tem outra parte também incrível que ela fala: quando o invisível se torna visível, o olho demora a acostumar. Então, é outra questão, né, sobre esse continente, sobre essas pessoas que estão ali, né? Essas pessoas que estão ali, esse futuro que sonharam para ela, sabe? Não só para ela, mas é isso, é uma visão tão interessante que ela constrói ali, é uma visão de um futuro presente do passado, sabe? É tudo isso ali nessa busca que não é só dela, nessa busca que é de várias pessoas, nesse lugar de que o mundo não começou no século XX. O mundo não começou ali. O mundo é de muito antes, assim, da gente simplesmente pensar até que geração você sabe da sua família. Até que geração você sabe da sua família? E quanto mais longe você sabe, mais privilegiado você é em relação a isso. De você conhecer o seu passado, de você conhecer toda a sua história.
E isso é muito significativo, assim, né? Tanto para o país que a gente tem, né? Essa estrutura nossa do nosso país, da gente estar no meio disso, dessa questão de vacina, da gente estar nessa questão de quem vai tomar as vacinas primeiro, de fura-fila, a iniciativa privada vai pagar as vacinas, ela vai. Então, o que que é isso? Eu não quero discutir isso aqui, né? Só estou levantando aqui, né? Que a gente volta para uma estrutura de país em que quem tem dinheiro resolve para eles. E a gente não volta para uma questão coletiva de resoluções, tanto para a saúde, tanto para a questão educacional, tanto para a questão de segurança pública. Eu construo um muro aqui e eu resolvo toda a questão da minha segurança pública, mas isso não resolve as questões do nosso país, isso não resolve as questões do nosso planeta, assim. E eu vendo esse documentário, pelo menos agora, me vem muito isso, me vem essa questão do coletivo, e vem essa questão da beleza de uma coletividade, né? De uma história coletiva, não de uma história individual, mas uma história coletiva de várias e várias e várias gerações e de várias pessoas que construíram isso que a gente está aqui hoje. Eu estava indo para um outro lugar, eu esqueci onde eu estava indo. Aí eu vim para cá agora, eu ia falar de uma outra coisa também. Estava aqui me martelando, mas perdi. Perdi. Então, enterro aqui essa ideia. Ficou aqui Eu ia enterrada. Se ela justamente falar da renascer, a história. gente conversa. Você falou da história, é isso, né? Quando você começa a falar dos privilégios e tudo mais, de você saber a sua ancestralidade, me vem aquela árvore genealógica, sabe? Toda criança já deve ter feito, ou deve ter visto esse tipo de imagem, né? A árvore da vida e tudo mais. E esse momento que você fala, né, que vim de todos os lugares, eu lembro de terem questionado ela porque ela sabia o nome de algumas plantas, de algumas raízes, algumas frutas que a gente chama por esses nomes aqui, que na verdade são palavras africanas, mas que são portuguesas, na verdade, né? Agora a gente é português, porque faz parte da gente. Então, a gente se apropriou e se incorporou daquilo. E quando você fala Essas línguas coloniais, né? exatamente. Isso, eu fico pensando em como a história é seletiva, toda a história é seletiva. A gente sempre sabe o lado dos vencedores das guerras, tanto que tinha mais poder, que tinha mais riqueza. Ou às vezes quem estava escrevendo aquilo, literalmente, que estava com papel e tinha uma linguagem estabelecida, né? Porque, querendo ou não, muito da nossa história aqui no Brasil e na África também foi muito apagada por causa dessa sociedade que tinha uma cultura oral. Então, nossa, porque é uma coisa oral é inferior, é menos desenvolvido? Não, claro que não. Imagina. Agora a gente está fazendo esse super esforço, né, para tentar retomar. E aí, de vez em quando, a gente tromba com uma Ana Pi fazendo esse tipo de trabalho. Não tem nem o que dizer. Eu vi uma entrevista com ela, putz, esqueci o canal. Eu vou dar uma olhada e daqui a pouco eu falo com quem entrevistou ela. Questionaram para ela, né? Mas o que você é? Você é uma artista, você é uma dançarina, você sabe, você é uma cineasta, o que você é? Aqui, ó, é da Carol Braga, pelo Culturadoria, tá na internet também. E aí ela fala, meu, não, sou artista. Agora eu sou artista visual, é verdade, mas assim, nunca foi minha primeira intenção ser cineasta, ser tudo isso. Me deu uma coisa de naturalidade, né? De tipo, aconteceu. Eu precisava extrapolar esse meio, eu precisava conversar com mais gente. Me passou muito essa impressão, assim. E aí, quando a gente entra no site dela, a gente tem todos esses trabalhos incríveis. Eu nem sei o que dizer. Quando você olha a ficha técnica do Mark Blue, ela fez tudo, Matheus. Como ela fez tudo? Ela só não fez a trilha sonora, sabe? Eu fico Uhum. chocada com isso. E uma coisa que eu achei muito incrível do que ela falou também nessa entrevista foi de dar visibilidade e ocupar outros espaços. E ela, como mulher negra, fazendo isso, porque ela não é só. Ela é um mundo, né? Ela tem um mundo dentro dela e ela carrega esse universo com ela o tempo todo. E aí, quando ela foi para receber prêmios e tudo mais, ela levou a avó dela e a mãe dela para o cinema pela primeira vez. E o que que é isso, né? O que que é esse trabalho que começou... Não começou sem querer, eu não vou falar isso. É muito injusto. Porque quando eu olho esse documentário, me parece que ela começou
planejando, eu não sei se você teve essa impressão. Porque ele é tão maravilhoso do jeito que ele tá, me dá a impressão que ela, tipo, super planejou a viagem, pensando já em fazer esse trabalho, onde ela ia dançar, o que ela ia fazer, entendeu? E aí, quando eu vi que ela não tinha planejado nada, tipo, nesse sentido, eu fiquei tão chocada. Porque são 27 minutos muito bem amarrados. E como ela criou essa coreografia, e como ela foi atrás desse ocupar espaço, ocupar o tempo, porque são todos lugares públicos onde ela passa. Nossa, eu fiquei. Eu não sei, nem sei o que eu dizer. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito impressionada, muito admirada, na verdade. Muito inspirada por isso, né? Você olha essas pessoas fazendo isso, a gente pode fazer junto. É muito assim o que eu fico, assim, né, falando sobre isso. Tipo, eu não tenho o que dizer sobre isso num lugar de qualquer coisa, assim. O que eu tô falando aqui, sei lá, são aspirações às coisas que eu tinha pensado, porque é isso, né? Ele é tão ele vai te carregando num outro lugar, assim, né? Que você não tá preparado para ir. É isso que eu sinto. Eu não tava esperando ir para parar nesse lugar que que ela me leva, que ela vai me carregando, de pensar sobre coisas que eu não tinha parado ultimamente para pensar sobre isso, um lugar muito sublime, um lugar, pelo menos para mim, assim, muito sublime, né? Quando ela fala sobre isso, quando ela fala sobre esses lugares, ó, e isso me carrega para perguntas da minha vida, assim, né? Voltando a falar de árvore genealógica, assim, que quando se fala de uma herança genética negra, a gente não sabe de onde essas pessoas vieram, mas quando são pessoas com origem europeia, a gente sabe dizer, às vezes até a cidade de onde essa pessoa veio, falando assim da minha família, assim, né? E minha avó é filha de português, de um português, ou português, eu não sei, eu não lembro direito, mas eu sei que ela tem uma descendência portuguesa. E na família dos meus pais, pelo que eu entendi, eu tenho alguma descendência árabe, mas também não sei de onde. Da minha mãe, desculpa, descendência da minha mãe. E aí, não só de pessoas do continente africano, mas da nossa própria origem nativa desse país, né? Da descendência indígena que a gente tem aqui, e a gente não sabe dizer de que tribo a gente veio. Só falam, a gente tinha uma avó indígena, um avô indígena, um bisavô indígena. E essa obra de arte, né? Esse, essa coisa incrível, assim, me carrega nesses pensamentos pela minha própria vida, assim, né? O quão pouco a gente sabe da gente de verdade, né? Da nossa história de verdade. Eu não estou com os dados aqui, mas eu acho relevante falar sobre isso, né? Quando a gente fala sobre a herança do nosso país, sobre a herança de construção do nosso país, e que a maior parte do DNA que constitui nas pessoas são de mulheres negras e de mulheres indígenas, e como isso traz um retrato de estupro do nosso país, de uma construção em cima disso, de uma história negada, de uma história que foi negada a nós e ainda é negada por novos e novos fatos históricos, né? A ditadura está aí até hoje, sem um monte de solução, né? Eu trago falando sobre a ditadura é mais sobre essa questão de solucionar essas questões, né? De termos essas questões solucionadas e entendemos as nossas histórias, né? O que é a nossa história, né? Eu vejo no Brasil às vezes muitos retratos nesses lugares, que existe uma história e existe uma história que se criou para falar sobre isso, né? Para falar nossa relação com o continente africano, para falar com nossa relação com o continente europeu, para tornar as coisas mais de uma forma mais fácil da gente engolir. E a gente vai vendo isso pela nossa educação na escola. Não sei, isso me leva para muitas questões, assim, sabe? Nenhuma resposta, na verdade, né? Só mais e mais questões, assim, né? Sobre esse lugar que a gente fincou os pés, que a gente chama de casa. E quando ela volta para lá e ela fala, e o cara do aeroporto fala para ela, né? Seja bem-vinda de volta. O quão isso significativo é? O quão eu fico pensando assim, né?
essa imagem dela. Quando ela fala, eu estou num avião, eu acho muito forte essa imagem. Eu estou no avião e todas as pessoas são pretas. O piloto as, a, os comissários de bordo são, as pessoas da primeira classe são. Então eu tô indo para um lugar especial. Às vezes eu sinto que às vezes é muito mais que isso. Assim, eu acho que é como uma pessoa branca se sente indo para Europa. Eu fiquei pensando isso para os Estados Unidos, pegando um avião com uma maioria, assim, né? E com essa ideia de voltar para casa, assim. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? Onde as outras pessoas sentem essa relação de voltar para casa? Ai, Matheus, eu não sei. Eu acho que não dá para fazer esse comparativo, sabe por quê? Porque mesmo que no Brasil, e você levantou muitas coisas, né? Quando se fala da maioria indígena, no nosso DNA e negro e tudo mais, assim, reflete isso tudo. E a gente sabe que tem, mas a gente não sabe onde teve, né? Isso é uma questão também. Eu não sei dizer se o lado da minha família, eu tenho dos dois lados, lado, ah, não, é daqui do Brasil mesmo. Eu não sei em que circunstâncias, né? Acho que ninguém deve ter isso, sim, precisa saber com certeza. Mas por algum motivo eu acabei sendo muito branca, né? E não é uma questão, não tem isso. Sabe por quê, Matheus? Porque quando você anda no shopping e você é uma pessoa branca, a maioria daquelas pessoas já são brancas. Quando você vai para viajar, sei lá, pelo Brasil mesmo, que não está me vindo a um lugar assim, específico, mas a maioria dos comissários de bordo, os pilotos, eles vão ser brancos, sabe? E o piloto de avião quase sempre vai ser homem. Eu nunca vi uma piloto de avião. Engraçado isso. E assim, esse tipo de coisa, eu acho que a gente não precisa desse pertencimento, digamos assim, porque já é uma coisa cotidiana. Então, mesmo se rolar essa coisa de estou voltando para minha casa, pode ser um caso muito específico, assim. Vou falar, né, uma coisa meio pessoal, no caso da minha família, a minha avó, ela veio de uma família que estava fugindo da guerra, né, na Itália. Então, talvez para ela seja voltar para casa e para a Itália. Pode ser que sim, pode ser que não, porque ela veio tão pequenininha. E talvez não, aqui é o país dela, sabe? Assim, não sei se rola isso, sabe? Talvez pelos meus bisavós que vieram para cá, tipo, com a roupa no corpo e os filhos nos braços, se eles tivessem essa chance de voltar para o lugar que eles vieram, em algum lugar lá da Itália, talvez sim, talvez para eles fosse uma coisa muito forte, assim, mas, pois, Matheus, já não sei. De verdade, já não sei mesmo. Gostei do que você levantou. Gostei muito dessa questão de já se sentir, Né? entendeu? Eu achei isso muito perfeito, assim, nessa colocação. Me fez pensar sobre isso. Não sei que a própria questão dela falar sobre isso já é um lugar de já não se sentir. Não, é que não posso falar sobre isso, não posso falar, colocar palavras que ela não disse em relação a isso, mas de às vezes sentir um pouco isso, né? De estar chegando nesse outro lugar desconhecido. Não sei, me fico meio inebriado, assim, de uma forma boa, com Talvez tudo essa isso, assim. recepção, né? Então, é Tipo, muito que ela coloca, né, que é a primeira vez dela indo para a África subsaariana também. Uma frase que ela falou na estreia desse filme, eu não lembro aonde, mas que uma pessoa que escreveu, e depois eu coloco o nome que a pessoa que escreveu, porque eu perdi aqui a página, mas é a Ana Pi falando sobre esse trabalho dela, que é experiência que atravesso de forma solitária, mas acompanhada de uma câmera e um lápis posso compartilhar. Esse continente que é uma incógnita para nós, categorias de dança que têm cor são negras, uma dança azul de tão preta. Performance é o espaço de arreganhar. Aprendi a falar devagar, porque a maior parte do tempo era estrangeira. É meio psicografado esse trabalho. Um filme que queria nascer. Este filme foi feito de forma independente, não só pelo dinheiro, mas pela liberdade. Uma coisa livre que a gente preta não tem dinheiro. Direito, perdão. Uma coisa livre que a gente preta não tem direito. Um filme de pessoas
que conheço e não conheço, mas sinto. E é a sensação que eu fico tendo, assim, de sentir muito o que está acontecendo ali, né? Sentir aquela parte da dança, né, que ela chama de gênios, gênios da dança. Eles dançam e dançam e dançam. E eu fico pensando nas histórias disso, né? Dela aprendendo ali algumas coisas. Não sei, é tão. E logo em seguida ela solta a questão da coreógrafa, que confundiu ela com mais uma das pessoas que trabalhavam ali naquele lugar. Do nome dela fica oculto do cartaz do espetáculo mais de uma vez, em contraste com o que vinha antes, né? É tudo tão. É isso que você disse, né? Tudo tão bem posto, mas aí me vem isso que ela diz, né? Que é uma coisa que queria nascer e ao mesmo tempo era psicografado, né? E a liberdade, né? O ser livre de verdade. O ser livre de verdade. E nesse lugar que ela tá, me vem isso, me vem essa sensação de ela conseguir sentir um pouco dessa liberdade. Mas ao mesmo tempo, não é isso, sabe? A liberdade verdadeira de poder ir para qualquer lado. E como, na verdade, ela acaba representando todo mundo, né? Ela acaba representando e dando forma, digamos assim, a todas as mulheres que vieram antes dela, todos os homens, né? Todo, assim, quer dizer que ela está trazendo uma coisa de gênero, de raça dentro dela, por ter carregar essa ancestralidade. Eu fico pensando se o próprio véu e o modo como ela tira as fotos para divulgar o trabalho do Nardu não tem muito a ver com isso, porque quando você não vê o rosto, pode ser qualquer garota, qualquer mulher, né? Então, quando pode ser qualquer mulher, pode ser também, de uma certa forma, assim, uma coisa de você tentar. Talvez, eu não sei se a palavra certa é liberdade, mas dá essa representatividade, né? Deixar com que as pessoas que estão por vir, né, a geração que está por vir, olhe para ela e fala, nossa, já desbravaram esse lugar. Agora a gente pode conversar direito. Que é isso. Exatamente, exatamente, assim, né? Nossa, é tão, não sei, assim, é tão, eu quero ver de novo, sabe? Daqui a pouquinho eu quero assistir de novo, porque eu tenho certeza que eu vou ver alguma coisa que eu não vi, assim, porque, como eu tinha dito, né? Pra mim, quando eu falo uma frase dela, me vem a imagem do que acontecia, sabe? É quase como se fosse uma visualidade daquilo. Então, pra mim, tá tudo tão bem atrelado, tão bem dito, tão bem colocado. E o mais perto de almejar alguma representação, alguma fala perto daquela imagem que ela coloca junto, é a própria frase que ela coloca, né? É o mais próximo que eu consigo chegar disso. Eu não sei se você conseguiu ver a performance dela, Coroa, foi lançada no mesmo ano do Noir Blue. Aí eu fico pensando aqui se de repente não era esse o trabalho dela que ela fez, né, para poder viajar e tudo mais, não era esse que estava ali emergente junto com o Arthur. Porque também traz a mesma coisa, sabe, Matheus? Ela também está trazendo esse diálogo do corpo negro, especificamente a representação de uma mulher negra. E ela faz uma dança, ela mistura muita coisa, né? Eu acho isso muito incrível, porque ela tem um repertório enorme de gestos. E ela fica muito tempo no chão, e aí ela traz essa coisa do feminino, do corpo desnudo. Nossa, é muito bonito, Matheus, de verdade. Se você não viu ainda, vou deixar a recomendação para todos os amiguinhos verem, as pessoas que estão aqui ouvindo, lendo, né? Porque também está no site dela. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu queria muito ver se o Nargu e o outro trabalho de alguma forma dialogavam, sabe? E claro que eles dialogam, porque provavelmente pela mesma pessoa. Mas não é como se um ou outro precisassem de uma complementação, porque eles estão inteiros por si só. Mas são outros pontos de vista, enquanto o Nargu traz muito essa coisa da cor em relação visual, né? Tem essa visualidade da cor e dos espaços que estão acontecendo. O Coroa não. Ela tem uma coisa do próprio figurino, que ela usa vou chamar de calça pantalona, porque eu acho que é isso, que é uma calça largona. Então dá super contraste com a pele dela. E no chão
parece tipo eu vou chamar de pó, eu não sei, tem uma coisa ali que ela vai se sujando e ela vai manipulando conforme ela vai se mexendo no chão. Então é muito legal, muito bacana. Enfim, ficou aqui, né, essa recomendação também. Sei que a gente devia focar mais no Arbu, mas Perfeito, não, imagina. Pra que se conter, né? total. E uma última coisa que eu gostaria de falar. Acho que a última coisa que eu gostaria de falar sobre isso, assim, que é um lugar que ela fala, né? Que as imagens dos lugares, da areia no chão, disso, e eu acrescento aqui que talvez até das pessoas, faz ela lembrar pelo que eu entendi, o lugar da infância dela, né? E o quanto que isso me é significativo, assim, isso me soa tão. Eu conheço esse lugar. Eu não conheço essas pessoas, mas eu conheço essas pessoas, sabe? É quase como se fosse uma extensão, assim, né, de onde ela veio. Mas no geral, assim, tentando juntar quase tudo que eu disse, assim, aqui, né? E é um trabalho muito, muito profundo em um compromisso com ela mesma de fazer uma pesquisa entre esse lugar que ela queria conhecer, né? Esse lugar que diz tanto sobre ela, né? Não só sobre ela, mas que diz muito sobre ela, né? Que diz muito sobre essa história que ela não conhecia. Eu não sei, parece que tudo que eu digo é pouco para tentar falar alguma coisa sobre isso, tá? Então, o que eu deixo aqui é, se você não viu no Blue antes de estar nos ouvindo, eu recomendo você ir assistir, assim. Nem que seja só ouvir, porque é incrível, é incrível. É um caminho a ser percorrido com grandes vontades, com grandes realizações e questões e pensamentos que nascem disso. Não tem nem o que acrescentar, pois é. É isso, né? Talvez uma coisa, assim, agora me ocorreu, né? Talvez você, pessoa que ainda esteja trabalhando questões dentro de você e ainda não tenha estudado a questão da sua juventude, sabe? Esteja tentando se olhar. É isso. Te recomendo andar rua também. Porque não tem como você ficar insensível com as coisas que ela fala e com as coisas que ela mostra. Acho que é isso, assim. Ela traz um lugar, um ponto de vista, como eu comentei, não é uma coisa cotidiana. Não, acho que é isso. É isso. Bom, então, finalizando a nossa conversa sobre Noir Blue, agradeço a você que chegou a esse ponto, podendo dando uma olhada nas outras produções que fizemos, outros comentários que fizemos, por favor. Fizemos com muito carinho, aliás, né, tudo isso. Ler algumas colunas ou qualquer outras coisas que tivermos colocado no site. É isso. Agradeço novamente a ter chegado a esse ponto. E, dito isso, eu não sei se eu acrescento mais alguma coisa ou não, Beatriz. Desfrutem. Desfrutem, palavra maravilhosa. É isso. Um grande abraço e obrigado.